Olá, boas-vindas a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço de conhecimento. Hoje a gente vai mergulhar num material digital que parece bem interessante da Secretaria de Educação de São Paulo. É a aula 4 de Educação Financeira para o Ensino Fundamental. O título é Organizando um Orçamento, parte 1. Pelo que a gente viu, parece um guia bem prático, né? Pensado para professores e alunos começarem a entender como lidar com dinheiro. E a nossa missão aqui é destrinchar as ideias principais desse material. Como é que ele sugere criar e gerenciar um orçamento básico, que conceitos ele quer passar. Pois é, e é um tema, nossa, super importante, né? O material até abre citando uma pesquisa, acho que da FENAPREV. A data está como 2025, que é curioso, talvez sejam dados um pouco mais antigos projetados, mas o ponto é válido. Mostra que a maioria dos brasileiros, tipo 80%, se preocupa com o futuro financeiro. Só que, né, tem uma distância entre se preocupar e conseguir fazer alguma coisa. Existe uma dificuldade real de planejar, ou porque não dá para cortar gasto, ou não consegue fazer uma renda extra para guardar, ou então, né, aparecem os imprevistos. Então, começar essa conversa na escola, desde cedo, é fundamental. Certo. Então vamos ver como essa aula se propõe a lidar com esse desafio. Começando pelos objetivos que ela define. O que se espera que os alunos aprendam com isso? Bom, o material lista alguns objetivos bem diretos. Primeiro, analisar exemplos de orçamentos. Fictícios, né, que a gente vai ver. Depois, saber direitinho o que é receita e o que é despesa. O básico, né? Entrada e saída de dinheiro. Também, definir quais informações são cruciais para montar um orçamento. E, de forma geral, assim, desenvolver a habilidade de analisar as finanças para poder criar ou ajustar orçamentos para cada situação. Parece um caminho bem lógico, né? Sim, total. E são passos bem fundamentais. Usar esses cenários fictícios para analisar é uma sacada boa, porque tira um pouco o peso da palavra orçamento, deixa mais concreto, sabe? Separar o que entra e o que sai. Bom, isso é a base de tudo. E quando eles falam em definir campos essenciais, é tipo dizer, tá, qual a estrutura mínima que a gente precisa para organizar essa confusão financeira? E o mais interessante é como isso amarra com aquela dificuldade da pesquisa que a gente falou. Sem essa organização básica, como é que alguém vai saber por onde começar a cortar? Ou como guardar dinheiro? Fica impossível, né? Totalmente. E o material já começa jogando uma pergunta para pensar. Algo como, um planejamento financeiro bem feito pode mesmo transformar dificuldades em chances para alcançar novos objetivos? Como? Isso já tenta ligar a ferramenta, o orçamento, com um propósito maior, né, com mudança de vida. Eles citam também um vídeo do Serasa Ensina para reforçar a ideia de gastar com consciência. Ou seja, não é só número, é comportamento também. Exatamente. Aí o material vai e detalha as etapas para fazer o orçamento. São 4 passos principais que formam meio que um ciclo. Primeiro, o planejamento. A ideia aqui é estimar as receitas e despesas futuras. Mas não é chutar, não, é olhar para o histórico, entender como foram os gastos antes para poder prever o que vem. Ok, faz sentido. Olhar para trás para planejar para frente. E o segundo passo? O segundo é o registro. E olha que o material dá uma ênfase enorme. A orientação é anotar tudo, todas as transações, de preferência todo dia. Sabe aquele cafezinho, a bala, a passagem do ônibus? Tem que entrar tudo. Porque o material diz que ignorar esses pequenos gastos é um erro clássico que derruba qualquer orçamento. Esse é um ponto delicado, né? Acho que muita gente desiste aí. Achar que anotar cada coisinha é muito chato, sei lá, meio exagerado. Ah, sem dúvida. É talvez o maior desafio comportamental. Mas a lógica do material é clara. Sem registrar os detalhes, a análise depois fica comprometida. Como você vai saber para onde o dinheiro está indo de verdade se está faltando informação? É tipo querer diagnosticar uma doença sem fazer todos os exames, né? O material até tem uma pergunta de múltipla escolha que reforça isso. A resposta certa diz que nota fiscal, recibo, fatura, extrato, tudo isso é fonte importante para o registro. E descarta a ideia de anotar só o grosso, de ignorar o passado. Entendi. Então, planejou, registrou, e aí? Qual o próximo?
O terceiro passo é o agrupamento. Depois que você anotou tudo, precisa organizar. Agrupar os gastos por categorias, tipo moradia, alimentação, transporte, lazer, educação, saúde, essas coisas. Porque aí você consegue enxergar os padrões, quanto realmente vai para cada área da vida. Se não agrupar, a lista de gastos vira só um monte de número solto. Faz sentido. Para ter a visão do todo. E a última etapa? Por fim, a avaliação. Com tudo planejado, registrado e agrupado bonitinho, aí vem a hora de analisar. O orçamento está funcionando? Onde está gastando mais? Tem algum desperdício ali que dá para cortar? Aquelas prioridades definidas lá no começo ainda valem? Essa avaliação leva a fazer ajustes e aí o ciclo recomeça para o próximo mês, para o próximo período. É um aprendizado constante, sabe? Uma adaptação. Tô vendo que o registro detalhado é mesmo a base para tudo isso funcionar. Sem os dados certinhos, o resto perde a força. Exatamente. É o alicerce. E o material não para por aí, não. Ele coloca uma meta bem clara para todo esse esforço de fazer o orçamento. Chegar no que eles chamam de orçamento superavitário. O famoso gastar menos do que se ganha. Fazer sobrar dinheiro no fim do mês. Isso. Mas a visão que eles trazem vai um pouco além de só não ficar no vermelho, sabe? O superávit não é visto só como um alívio, uma segurança. É apresentado como a principal ferramenta para construir patrimônio e investir no futuro. O material colocou o orçamento não só como defesa contra a dívida, mas como um jeito ativo de buscar a prosperidade. É uma mudança de chave importante. O controle financeiro como caminho para alcançar objetivos maiores. Nossa, isso é bem mais motivador mesmo. E como que a família entra nessa história? O material fala disso? Fala, e de um jeito bem direto. Reconhece que orçamento de família raramente é coisa de uma pessoa só, né? O sucesso depende de todo mundo colaborar, porque cada um tem seus hábitos, suas necessidades de consumo. O material sugere que envolver todo mundo na hora de definir as prioridades, o que é realmente importante para a família, onde a gente pode economizar junto, isso aumenta o comprometimento de todos. Evita aquela briga clássica, né? Um tentando segurar a grana e o outro gastando sem nem ver. Exatamente. A colaboração para definir as metas e os limites deixa o processo mais leve e mais realista. A dica prática que eles dão é ter um diário financeiro compartilhado. Pode ser um caderno mesmo ou um aplicativo onde todo mundo anota seus gastos, até os pequenos. Isso traz transparência, né? E uma responsabilidade coletiva. Tem até outra questão no material sobre um tal de João, que não consegue economizar porque nunca anota nada. A resposta certa, claro, reforça o ponto de partida, é registrar tudo, todo dia. Senão ele vai continuar perdido. Entendi. E para deixar isso mais palpável, o material usa exemplos, né? Como são esses exemplos? Usa sim. São 3 cenários de orçamento fictícios. E o legal é que eles têm níveis de detalhe bem diferentes um do outro. O primeiro é da família Souza. É um orçamento mensal mais simplificado. As categorias são bem amplas: moradia, transporte, alimentação, educação, saúde e lazer. A renda total deles é R$6.000 e as despesas totais também dão R$6.000, ou seja, o saldo é zero. É aquele orçamento neutro, que empata no fim do mês. Dá uma visão geral, mas talvez esconda algumas coisas importantes nos detalhes. Pois é, um saldo zero pode parecer que tá tudo bem, mas na prática significa viver ali, no limite, sem nenhuma folga para imprevisto ou para conseguir poupar. A gente volta naquela dificuldade da pesquisa da FENAPREV, a incapacidade de lidar com o inesperado. Um orçamento neutro não te dá essa segurança. O foco é nele e no curto prazo. Ele tem uma renda, tipo uma mesada talvez, de R$400 por semana. Só que os gastos dele com o lanche fora, transporte, lazer e outras coisinhas somam R$420. O saldo semanal dele fica negativo em R$20. É um orçamento deficitário. O interessante no caso do Carlos é que esse prazo curto, a semana, permite ou até exige que ele faça ajustes muito rápidos. Ele vê o rombo quase na hora. Por outro lado, um orçamento só semanal pode fazer ele perder a noção de gastos maiores ou menos frequentes, que acontecem uma vez por mês, por exemplo. Mas para a realidade de uma adolescente, com dinheiro entrando toda semana, pode fazer sentido para aprender rápido sobre causa e efeito financeiro.
Entendi. E o terceiro exemplo, como é? O terceiro é o da família Oliveira. Esse é o extremo oposto da família Souza no quesito detalhe. O orçamento deles é diário e super minucioso. Eles anotam a data, quem da família fez a transação, se foi entrada ou saída, a categoria bem específica, não só alimentação, mas talvez supermercado, padaria, restaurante, uma descrição do item e o valor exato. As receitas totais deles no mês são R$ 3.800 e as despesas somam R$ 3.600. O saldo deles fica positivo em R$ 200. É um orçamento superavitário, resultado desse controle mais fino. Nossa, esse exemplo da família Oliveira mostra bem o poder do detalhe, né? Com esse nível de registro, fica muito mais fácil achar padrões de consumo específicos, aqueles gastinhos recorrentes que, somados, fazem uma diferença, os famosos ralos de dinheiro. Dá para perguntar, a gente está gastando muito com delivery? Quanto está indo de lanche na rua? Coisas que o orçamento geral da família Souza nunca ia mostrar. Claro, exige bem mais disciplina para manter. Tem essa troca, né? Nível de informação versus o esforço para conseguir. E a ideia do material é que os alunos comparem esses 3 modelos, é isso? Exatamente. A atividade principal que o material propõe é essa análise comparativa mesmo. Pede para os alunos em grupo olharem para as diferenças entre os orçamentos, família Souza, mensal geral, Carlos, semanal individual deficitário e família Oliveira, diário detalhado superavitário. Eles têm que calcular os saldos que a gente já viu aqui, 0, menos 20 e mais 200, e, o mais importante, discutir como o nível de detalhe impacta na capacidade de entender para onde o dinheiro está indo e de propor mudanças. Então a ideia é que eles percebam que não tem um jeito único que seja o certo, mas que abordagens diferentes servem para coisas diferentes e mostram coisas diferentes. Proporem ajustes concretos, principalmente para a família Souza e para o Carlos, onde eles poderiam cortar, como poderiam transformar aquele saldo zero ou negativo em positivo. E, por fim, eles devem apresentar as conclusões, pensando em como o detalhamento ajuda a achar desperdício e a definir prioridade de um jeito mais consciente. É botar a mão na massa com os conceitos. E você tinha comentado alguma coisa sobre conectar isso com habilidades mais gerais. Ah, sim. Nas orientações para os professores, que vem junto com o material, tem uma nota bem interessante. Eles fazem um link dessa atividade de analisar orçamentos com uma habilidade lá da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, a habilidade que eles citam, EF08MA27. Fala sobre planejar e fazer pesquisa por amostra, escolher técnica de amostragem, representar dados com gráfico, analisar medida estatística, tipo média, mediana, essas coisas. Ah, entendi. Então a ideia é mostrar que analisar um orçamento não é só uma tarefa de finanças, mas também é um exercício de análise de dados, no fundo. Exatamente. Mostra como a educação financeira pode ser transversal, sabe? Desenvolvendo competências de matemática e de análise que são úteis em um monte de outras áreas. O professor é incentivado a fazer essa ponte, talvez pedir para os alunos pensarem em como usar gráficos para visualizar os gastos da família Oliveira ou como calcular a média de gasto semanal do Carlos. Transforma uma tarefa que podia ser meio chata de fazer conta em algo mais perto da análise de dados do mundo real. É um jeito inteligente de contextualizar a matemática. Certo. Então, se a gente fosse resumir o que a gente tirou dessa análise do material da aula 4, a mensagem principal parece ser que se envolver com orçamentos, mesmo que sejam exemplos, é crucial para entender como o dinheiro funciona, entradas, saídas e para construir a base mental para um planejamento financeiro que funcione. Isso. E fica bem claro que não tem uma fórmula única. Níveis diferentes de detalhe, do geralzão mensal até o diário minucioso, oferecem visões que se completam. A visão ampla ajuda a entender o todo, enquanto o detalhe ajuda a achar problemas específicos, aqueles gastinhos que vão comendo o orçamento sem a gente notar. Essa habilidade de ir do macro para o micro é super importante para poder priorizar gastos e ajustar o caminho de forma eficiente, evitando desperdício e, claro, endividamento. E a peça que faz tudo isso rodar, que não pode faltar, é o registro constante. Sem os dados, sem anotar o que acontece, a estrutura toda cai.
A disciplina de registrar todo dia, ou o mais frequente possível, é colocada como algo fundamental. Perfeito. E sempre com aquela meta lá na frente, o superávit. Não como um fim em si, mas como uma ponte para a segurança financeira, para conseguir lidar com imprevistos e, idealmente, para construir um futuro com mais tranquilidade, com mais chance de realizar sonhos. A colaboração dentro da família também aparece como um fator-chave para isso funcionar na prática, no dia a dia da casa. Então, no fim das contas, o que essa nossa conversa mostra? Esse material da Secretaria de Educação parece dar uma base bem sólida, bem pensada, para introduzir esses conceitos de orçamento para um público mais novo. Ele justifica por que o tema é importante, a preocupação real das pessoas com o futuro, as dificuldades práticas, explica o que precisa ser feito, as 4 etapas, a meta do superávit, e demonstra como fazer, com os exemplos variados e a força no registro detalhado. Sim, ele entrega as ferramentas conceituais e a lógica do processo de orçar de um jeito claro e estruturado. Mas, se a gente voltar naquela pesquisa da FENAPREV lá do começo, aquela que diz que 80% se preocupam, mas muitos não conseguem agir, isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Algo que talvez vá além do que a aula consegue cobrir tecnicamente. Que seria? Se os passos são relativamente claros: planejar, registrar, agrupar, avaliar, e os benefícios de ter um orçamento organizado e, quem sabe, superavitário, são tão óbvios. O que realmente impede tanta gente, tantas famílias, de colocar isso em prática de forma consistente? Se não é falta de saber o que fazer, qual é o principal obstáculo que não é técnico? Será que é algo comportamental, psicológico, aquela dificuldade de adiar a recompensa? Ou será que é a própria complexidade da vida hoje em dia? É algo para a gente pensar que vai além da planilha e do aplicativo e entra mais no campo de como nós, seres humanos, lidamos com dinheiro?